Boa noite. Mais uma vez eu não pude estar com vocês presencialmente, mas por meio desse vídeo eu estou tentando repassar para vocês o conteúdo da nossa matéria. Nós vamos começar, conforme eu já tinha falado na aula anterior, a tratar sobre invalidade. O tema de invalidade, ele é uma continuidade, uma continuação do assunto anterior, porque ele vai tratar sobre o sétimo vício de consentimento, o sétimo vício chamado vício do negócio jurídico. Nós já vimos até agora o erro, dolo, coação, estado de lesão, a lesão, o estado de perigo, e também vimos a fraude contra credores. Agora nós vamos ver a simulação. Conforme eu falei nas aulas passadas, a simulação ela é um vício considerado de tamanha monta, tamanha gravidade, que ela gera a nulidade absoluta do negócio jurídico. Nas aulas passadas eu apresentei para vocês o conceito de nulidade e anulabilidade. Na verdade, nulidade e anulabilidade, eles são derivados do conceito geral de invalidade, ou também chamado de invalidade do negócio jurídico. Eu vou mandar para vocês esses slides da aula e vou apresentar para vocês o conteúdo do que seria invalidade e os seus derivados, os seus conceitos derivados a partir da explicação de invalidade. Veja bem, conforme nós vimos também nas aulas passadas, nós vimos a ideia que Pontes de Miranda teve para instruir, para verificar, averiguar o negócio jurídico. E nós vimos lá, na ideia de Pontes de Miranda, os três planos de análise do negócio jurídico. Neles nós destacamos o plano da existência, o plano da validade, que são os primeiros planos, ou seja, as primeiras etapas de configuração do negócio jurídico, que se estiverem comprometidos, com certeza o negócio jurídico poderá ser considerado ou inválido absolutamente ou inválido parcialmente, certo? Então vejam, se vocês estiverem acompanhando pelos slides que eu enviei e também pelo livro do Carlos Roberto Gonçalves, vocês vão ver que este assunto ele está a partir do artigo 166 e seguirá do artigo 166 até o artigo 184, certo? Então, do 166 até 184. Vocês devem estudar para a prova não só pelo Código Civil, mas principalmente pelo livro de doutrina, pelo livro do Carlos Roberto Gonçalves, certo? Então vamos lá para a gente ver o artigo 166 e depois passar para a explicação dos slides, ok? No artigo 166 nós temos a definição do que seria um negócio jurídico nulo, ou seja, quais seriam os motivos para gerar um negócio jurídico nulo. Diz lá, é nulo o negócio jurídico quando ele é celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Veja que interessante, este inciso primeiro do artigo 166, ele tinha, antes da alteração do Código de Processo, que resultou também na alteração do Código Civil, uma implicação em outras figuras de pessoas, né, de agentes que seriam considerados absolutamente incapazes. Conforme nós já vimos nas aulas também anteriores, com a alteração do Código no seu artigo 3º, no seu artigo 4º, no Código Civil, nós vimos que hoje a única pessoa, o único personagem, a única figura jurídica que é considerada absolutamente capaz é a pessoa menor de idade, certo? Menor de 16 anos seria considerada absolutamente incapaz. 16 a 18, relativamente. Então o Código coloca primeiro essa figura, ou seja, quando esta figura, essa pessoa é absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, ele agir, ele celebrar, ele atuar negocialmente, esse negócio jurídico ele é nulo.
Uma outra figura que vem no inciso segundo ele relata, ele retoma o artigo 104, ou seja, quando o negócio jurídico for ilícito, impossível ou indeterminável, né, esse indeterminável no seu objeto, também ele é nulo. E aí ele continua, quando o motivo determinante de ambas as partes também for ilícito, também não pode ser mantido esse negócio jurídico. Também ele retoma aí o artigo 104, no inciso 4º, quando ele diz o seguinte: quando este negócio jurídico não se revestir de forma prescrita em lei. Então veja, uma compra e venda de um imóvel com um valor acima de 30 salários mínimos, e este imóvel ele não é celebrado, esse negócio jurídico, por meio de registro de imóvel, né? Por meio de uma escritura pública de imóvel, não é? Então, também seria um negócio jurídico nulo. Quando, por exemplo, um testamento não há, um testamento cerrado, não há testamento público, não há testemunhas, esse negócio jurídico também seria nulo, certo? Então, a formalidade que a lei determinar, o agente, o negociante deve respeitar, ele tem que cumprir sob pena de nulidade. E continua esse artigo 66 falando das outras figuras, né? Por exemplo, no 5º, for preterido, ou seja, for desrespeitada alguma solenidade que a lei considera essencial para a sua validade. Ou no 6º ele diz, quando tiver por objetivo único de fraudar uma lei imperativa. Esta figura nós vamos ver hoje, que será a simulação. E no inciso 7º ele diz, quando a lei, de forma taxativa, de forma descritiva, declarar que aquele negócio jurídico é nulo, ou seja, proibindo que esse negócio jurídico seja celebrado, certo? Então veja, esta é a introdução do artigo 66, e ele continua tratando de invalidade nos artigos posteriores até 184. Vamos voltar agora para a apresentação que eu mandei para vocês. Então veja, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é invalidade. A invalidade é um comprometimento em um requisito. Que requisito seria este? Aí nós temos que voltar de novo ao artigo 104 do Código Civil. Eu falei exaustivamente, repetidamente, que o artigo 104, ele nos apresenta assim, inicialmente, dois planos importantes. O plano de existência e o plano da validade negocial. Então, quando um desses requisitos essenciais do plano de existência, ou seja, agente, forma, vontade, prescrição em lei, quando esses componentes, quando esses requisitos, quando esses elementos estruturantes não estão presentes, eles vão gerar efeitos nocivos ao negócio jurídico. E esses efeitos podem gerar, inclusive, a nulidade, ok? Agora veja, quais seriam, então, as razões para que um negócio jurídico seja considerado inválido? No slide que eu mandei para vocês, eu enumerei alguns. Por exemplo, quando o negócio jurídico ele tiver vícios. Que vícios são esses? Olha, o que nós vimos lá, desde o artigo 135 até esse artigo 165, ou seja, erro, dolo, coação, né? Todos esses vícios eles vão promover a nulidade do negócio jurídico. Veja bem, o negócio jurídico, como nós vimos lá no artigo 166, também deve cumprir a norma legal. Quando ele desrespeita o ordenamento, ele também incide na possibilidade de ser nulo ou anulável. E também uma coisa importantíssima nisso que eu estou falando, que até prescinde dos elementos descritos no artigo 104, é a vontade. A vontade, e eu sempre falei isso para vocês, ela é elemento essencial, né? Ela é um pressuposto que vem até antes mesmo daquelas exigências legais do artigo 104.
Então, não existindo uma vontade livre, soberana, decidida, o negócio jurídico também pode ser considerado nulo, certo? Também o artigo 166, que nós já vimos, e no slide que eu mandei para vocês, não pode existir negócio jurídico que gere um prejuízo dentro do que nós consideramos má-fé, dolo, a terceiros. Daí a gente pode entender com essa afirmativa a incidência do vício quando nós tratamos, por exemplo, de fraude contra credor. Ou seja, o negócio jurídico não pode haver um conluio entre negociantes para criar um prejuízo a terceiros. Né? Existe, na verdade, na doutrina, e vocês podem ver isso no momento que vocês começarem a advogar, que as jurisprudências vêm se consolidando no Brasil, desde a promulgação do Código Civil, que os princípios constitucionais hoje fazem parte de uma estrutura de conservação, de boa-fé, de manutenção, de validação, de preocupação com a promoção de riqueza no Estado brasileiro. Ou seja, não é mais admitido negócios jurídicos que gerem prejuízos exacerbados aos seus negociantes, como também não pode haver justificativas para prejudicar terceiros de boa fé, ok? Então, continuando essa minha explicação a vocês, nós vimos também na aula, eu acho que retrasada, quando eu expliquei que quando nós tratamos de invalidade, nós temos lá um conceito da doutrina que essa invalidade pode ter como consequência, como natureza, uma gravidade mais exacerbada e uma gravidade menos incidente. Ou seja, o vício, esse problema de constituição, de construção do negócio jurídico, pode estar vinculado a um desrespeito aos elementos estruturantes na sua forma mais grave ou numa forma mais leve. Então veja, o código diz o seguinte, que havendo vícios, esses vícios têm duas dimensões, um vício mais grave e um vício mais leve, menos grave, não é? O vício mais grave, ele é considerado, ele também tem como efeito a nulidade do negócio jurídico, ou seja, a nulidade da espécie do contrato, da espécie do termo, do ajuste. Essa nulidade a doutrina chama de nulidade absoluta, ou seja, a invalidade tem como consequências uma invalidade absoluta, também chamada de nulidade absoluta, ou simplesmente um ato nulo negocial. Então veja, nós temos a invalidade, ela se subdivide em invalidade absoluta e tem a invalidade relativa. Na invalidade absoluta, o vício é mais grave. Esse vício mais grave gera uma nulidade absoluta ou simplesmente um ato nulo ou um nulo, né? Geralmente em questões a pessoa diz um negócio jurídico nulo. Quando ele não especifica, nós podemos tomar isso como a nulidade absoluta. Agora, a invalidade relativa, ou seja, um vício menos grave, que pode ser consertado, que pode ser covalidado pelas partes, esse vício, né, que gerou a invalidade relativa, ele também, as consequências dele, os efeitos dele, geram a anulabilidade ou a nulidade relativa, ou um ato anulável. Então você tem a nulidade absoluta com o nulo, absolutamente, com a invalidade absoluta, e do outro lado você tem um vício menos grave que gera a nulidade relativa ou a anulabilidade do negócio jurídico. Quando a gente fala anulabilidade, quer dizer que o negócio jurídico pode ser anulado ou não. Se a parte interessada não se movimentar,
se ela não atuar para anular, o negócio jurídico vai ser mantido. Enquanto que na nulidade absoluta, o negócio nulo absolutamente, na verdade, mesmo que as partes não se movimentem, o negócio jurídico ele é nulo de pleno direito, mesmo que as partes não se movimentem para que ele seja anulado. Ou seja, em qualquer tempo que uma das partes prejudicadas ou qualquer pessoa da sociedade arguir a nulidade absoluta, aquele negócio jurídico será nulo, será anulado absolutamente. Diferente da nulidade relativa, ou seja, da anulabilidade. Na anulabilidade, o interessado, e somente os interessados são os partícipes negociais, ou seja, os contratantes, os contraentes, esses negociantes é que podem, quem tem legitimidade para arguir a anulabilidade. Então vejam, como eu falei aqui para vocês, a invalidade pode ser total, muito grave, que gera a total a imprestabilidade do negócio jurídico, ou pode ser parcial. Aquele negócio jurídico ainda pode ser consertado, ok? Seguindo nos slides que eu mandei para vocês, vocês vão ver também que todo esse conceito ele está vinculado ao artigo 104 do Código Civil. Assim sendo, o artigo 104 ele traz para a gente os conceitos que eu falei anteriormente de existência e validade. E aí eu já aconselho vocês a estudar isso, a tentar entender isso no livro do Marcos Bernardes de Mello, no livro do Carlos Alberto Gonçalves, no livro do Silvio de Salvenosa, da Maria Helena Diniz, para poder o quê? Para poder entender todos esses artigos que virão depois, entendeu? Então veja, nós vamos ver uma distinção, e eu mandei um quadrinho nessas apresentações, a distinção entre o ato jurídico nulo, o negócio jurídico nulo e o negócio jurídico anulável. Nós falamos isso antes de começar vícios de negócio jurídico. Então não é novidade vocês entenderem e compreenderem que o negócio jurídico nulo, ele vai violar uma norma de interesse público, todo o ordenamento, enquanto que no negócio jurídico anulável, ele só vai violar o contrato, a norma de interesse particular, ou seja, os ajustes, as cláusulas impostas pelas partes. Então, no negócio jurídico nulo, ele é grave porque ele coloca em xeque, em risco, o próprio ordenamento jurídico. Enquanto que no anulável, o que está em jogo é o interesse das partes, que inclusive pode ser mantido mesmo que não haja uma manifestação, ou seja, se não houver uma manifestação de um dos interessados. E aí o quadrinho continua distinguindo o que é um negócio jurídico nulo e o anulável. Eu destacaria desse quadrinho que eu mandei para vocês, está no 8º quadro da apresentação, que primeiro, o negócio jurídico nulo, ele não pode ser consertado, ele não pode ser covalidado pelas partes, ele não pode ser refeito, né, pelas partes, porque ele tem, na sua essência, uma invalidade gravíssima, absoluta, que gera o cancelamento daquele negócio, que gera a sua invalidade. Já no anulável, ele pode vir a ser consertado, ele pode ter, né, a covalidação do interesse das partes e pode gerar a sua validade. Para isso, as partes precisam tomar as medidas necessárias. No negócio jurídico nulo também eu destacaria que o juiz que for apresentado a uma situação como essa, ele apenas vai declarar a nulidade, ou seja, ele vai perceber que aquele ato jurídico, aquele negócio jurídico é nulo e não vai instruir o processo. Ele apenas vai receber, verificar, identificar a nulidade absoluta e vai declarar. Ou seja, mesmo que as partes tentem
desfazer, ele não tem poderes para desfazer o que está declarado nulo. Já a invalidade relativa, ou seja, o negócio jurídico inválido relativamente, ou seja, o negócio jurídico anulável, a invalidade ela precisa ser, primeiro, arguída dentro de um prazo que a lei impõe, que nós vamos ver adiante, como o juiz precisa instruir esse processo. Ele precisa verificar se houve ou não a incidência da nulidade, entendeu? Então, seriam as diferenças básicas, né? Eu mandei também para vocês aí algumas explicações do que é o ato nulo e o que é o ato anulável. Dêem uma olhadinha, estudem para vocês compreenderem com mais calma. Estou mandando também, juntamente dessa apresentação, um texto para vocês, para que vocês possam também ler e compreender com mais calma, tá bom? Então veja, quem é que pode questionar um negócio jurídico nulo? Quem é que pode questionar uma situação negocial inválida? Aí nós temos os dois aspectos. Se ela é inválida absolutamente, se ela é grave no plano da sua existência, o desrespeito, né, à legitimidade, por exemplo, ao respeito ao que a lei impõe para ser negócio jurídico, a sua legalidade, não é? Quando há essa incidência do negócio jurídico nulo, qualquer pessoa pode arguí-lo. Qualquer pessoa que nem participe do negócio jurídico. Enquanto que na invalidade relativa, somente os contratantes, somente as pessoas que estão negociando. Então, cuidado que isso vai cair em prova. Quando o negócio jurídico for nulo absolutamente, quem tem legitimidade de arguir, na verdade, será toda a sociedade, os envolvidos, o Ministério Público, qualquer pessoa que tenha interesse sobre a causa. No inválido relativamente ou anulável, ou anulabilidade, não é? Que tem anulabilidade, ele fica apenas restrito às partes interessadas, tá bom? Vamos para algumas explicações agora do próprio código. Veja bem, nós vamos ver lá, nesses slides que eu mandei também, a explicação do artigo 168 e do 169. O 168 eu comecei falando dele, ou seja, apresentando para vocês o que é um negócio jurídico nulo, neste caso, absolutamente, certo? Aí vocês vão me perguntar, professor, se o senhor diz que o 166 está descrevendo o que é um negócio jurídico absolutamente nulo, onde estão, né, os negócios jurídicos ou o negócio jurídico anulável? Bom, é muito simples. O anulável são aqueles vícios do negócio jurídico que nós vimos. Erro, dolo, coação, estado de perigo, nós vimos também fraude contra credores. Todos esses são vícios do negócio jurídico que levam à anulabilidade, ok? O único vício daqueles que eu falei, que gerará a nulidade absoluta, é o que está, inclusive, no 169, que é a simulação, ok? Então, eu vou agora começar a falar um pouquinho desses artigos, tá bom? Então, deixa eu me ver aqui no código. Pronto. O artigo 166 eu já tratei logo quando nós começamos a apresentação. No artigo 167, ele diz o seguinte: é nulo, ou seja, aquele negócio jurídico, ele é nulo absolutamente. Olha aí anote aí. O negócio jurídico simulado, ou seja, eu apresentei para vocês 6 vícios de consentimento, né? Lá, um deles, inclusive, desses 6 é um vício social, né? Então, esses 6 vícios que nós apresentamos são vícios que podem ser consertados, né? São, no caso, negócios jurídicos com vícios anuláveis. Agora eu vou apresentar o 7º, que é nulo absolutamente, que é a simulação. Vou contar um exemplo, que inclusive já peguei situações como essa, para vocês fixarem
o que seria o negócio jurídico simulado. Imagine que um marido e uma mulher estão se divorciando. E o marido chega para a mulher e diz o seguinte: olha, infelizmente nós temos uma casa que vale 100 mil e eu não lhe disse, mas eu tomei uma dívida por nós dois para financiar esta casa, para comprar esta casa, e esta dívida eu estou precisando pagá-la antes da gente se divorciar, porque no momento do divórcio nós precisamos pagar os débitos e o que sobrar ser dividido pelo casal. A mulher, acreditando, diz: e quanto é que é essa dívida? Ele diz: bom, a dívida é 50 mil. A mulher fica assustada, mas como a dívida é do casal, ela diz: tudo bem, sobrará 50, nós dividiremos 25 para você, 25 para mim. Ok. O que ela não sabia é que aquele documento que ele apresentou de um empréstimo com um amigo no valor de 50 mil é uma simulação. Está simulando, ou seja, está criando como se verdade fosse um negócio jurídico que nunca existiu. Ou seja, vai ser pago a esse amigo 50 mil que depois, por debaixo dos panos, retornará ao marido e ele sairá com 75 mil de valor. Veja, essa situação pode ser mantida? Será que essa situação poderia o ordenamento dizer que ela jamais, ou passado um tempo, ela não poderia ser desfeita? De jeito nenhum. O Código diz, então, no artigo 67, que esse tipo de situação, essa mentira, esse engano, essa geração de falsidade, ela é nula de pleno direito. Ou seja, bastará que a mulher descubra a qualquer tempo e ela vai arguir e vai entrar com a ação para receber a diferença do que deveria ter recebido, fora danos morais. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, não existiu negócio jurídico conforme foi dito. Essa fala do marido, ela na verdade não foi verdadeira. Nunca existiu esse negócio jurídico que foi resultante da situação, aceita pela mulher. Agora, veja, isso é uma nulidade relativa absoluta, ou seja, o contrato ficou devidamente comprometido quando as partes, uma das partes, deixou de usar de verdade, de boa fé, ok? E aí no artigo 67 ele continua explicando as razões dessa situação. Por exemplo, ele diz, quando é que haverá simulação? No parágrafo 1º. E ele continua explicando. Ora, haverá simulação, inciso 1º, quando aparentarem conferir, transmitir direitos, ou seja, uma compra e venda que na verdade não ocorreu, uma doação que na verdade não ocorreu, ocorre aparentemente, mas os seus efeitos no mundo real, no mundo dos fatos, não ocorreram. Como não ocorreu, a norma e a pessoa, o outro negociante, está sendo enganado, iludibriado, não é verdade? Então, na verdade, precisará apenas se ter confirmação dessa situação para se pedir o cancelamento dessa compra e venda, desta venda. Nós temos no inciso 2º um outro exemplo de simulação. Quando, por exemplo, num recibo a pessoa escreveu que recebeu um valor sem ter recebido, ou seja, declaração, confissão, uma condição, uma cláusula que não é verdadeira. Ela só está escrita, mas ela não tem vigência, ela não tem exigência, ela não tem validade, E o terceiro, o inciso 3º, quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Eu tive um caso também no escritório semelhante. Um marido, um rapaz casou com uma esposa, casou com uma moça, e na hora que ele casou,
depois de alguns dias, ele se sentiu descontente com o casamento e pediu o divórcio. Só que ele comprou um bem posteriormente ao divórcio. Perdão, posteriormente ao casamento. Resultado: percebendo que ele teria que dividir aquele bem com dias de casamento, ele pegou um compra e venda e antedatou o pagamento daquele bem para dias anteriores ao casamento, tentando enganar a noiva. O problema é que a noiva tinha uma cópia desse compra e venda com data posterior ao casamento. Ou seja, ficou configurado lá na frente que ela, noiva, tinha direito sobre o bem que estava sendo discutido. Então, a simulação, ela tenta iludibriar, tenta mentir, tenta enganar um dos contratantes. Por isso que ela é muito séria. Quando ela ocorre, o negócio jurídico ele é invalidado absolutamente, ok? Nós vamos ver alguns desses requisitos que nós já falamos nas aulas posteriores, mas eu gostaria que vocês estudassem principalmente, não é, o conceito de, primeiro, de que seria incapaz, né? O incapaz absoluto e o incapaz relativo. O incapaz absoluto vocês vão encontrar no artigo 3º, o incapaz relativo vocês vão encontrar no artigo 4º do Código Civil, como também eu quero que vocês leiam um pouquinho o artigo 5º, que fala sobre também o término da incapacidade do Código Civil. Vamos ver também nas aulas posteriores alguns desses requisitos para a declaração da nulidade absoluta, dentre os quais eu destaco o objeto ilícito, que vocês podem procurar na doutrina a definição do que seria o objeto ilícito, e eu já digo a vocês que basicamente que é aquele que a lei indica, que ela dispõe, que ela declara, que ela reconhece que é contrário à lei, como também vocês devem ter atenção ao conceito de objeto impossível, ou seja, é aquele que também a doutrina entende que não pode ser cumprido dentro da realidade do momento. Ele não pode ser concretizado no momento que as partes convencionam, não só no momento que convencionam, porque convenção você pode convencionar e futuramente ele vier a existir. Mas quando você convenciona e ele, no momento da exigência, não pode ser cumprido, principalmente no momento da exigência, há doutrinadores que divergem, esse negócio jurídico, esse objeto jurídico que tem, por objeto impossível, ele também é considerado nulo. E há também os objetos indetermináveis, são aqueles que não são identificáveis, não é? Eu não posso identificá-los, eu não posso descrevê-los, eu não posso tê-los como um objeto participante de um negócio jurídico, de um contrato. Por isso que eles são também considerados motivação para a declaração da nulidade absoluta. Uma outra perspectiva que eu quero que vocês estudem, um outro conceito, são também os objetos ilícitos, não é? Que nós falamos anteriormente, porque nós vamos ver que esses objetos ilícitos, eles atingem principalmente a validade dentro do conceito de negócio jurídico, que geraria, por exemplo, um questionamento sobre a própria manutenção do negócio jurídico em curso. Então, a validade, que vocês têm que dar uma olhadinha, como conceito geral, ela vai trazer para vocês um suporte até na hora de advogar, na hora de atuar no mundo jurídico. É ela que vai dar segurança para o profissional saber como identificar o que pode ser negociado ou não, tá bom? Deixa eu ver o que é que nós podemos falar, mais alguma coisa. Pronto. Eu poderia destacar aqui também o artigo 172, que trata sobre a nulidade relativa, certo?
Nós até agora vimos até o 171, do 166 ao 171, a nulidade absoluta. E do 171 ao 184, nós vamos ter a nulidade relativa. Então veja, nulidade relativa, ele começa o artigo 171 dizendo o seguinte: fora os casos previstos em leis considerados anuláveis, ou seja, com incidência da nulidade relativa, é também nulo relativamente anulável os negócios jurídicos que tiverem como motivação, como partícipe, o incapaz relativamente, certo? Então esse é o primeiro requisito para se declarar um negócio jurídico relativamente anulável, ou uma nulidade relativamente, uma nulidade relativa. O inciso 1º fala isso, do artigo 171. O inciso 2º diz o seguinte, que é nulo relativamente, como eu falei anteriormente, os vícios do negócio jurídico descritos lá, desde o artigo, se eu não me engano, 150 até o 135 até o 165, tá bom? Essas duas motivações. E diz o seguinte, que o negócio jurídico anulável, o 172, ele pode ser covalidado, ele pode ser confirmado, ele pode ser consertado pelas partes. Então, primeira característica e segunda característica do negócio jurídico anulável, tá bom? Então, eu acho que o cerne do que a gente ia apresentar nessa aula é isto. Vou mandar agora um texto para vocês lerem e gostaria que vocês o fizessem, que lessem esse texto, e nas próximas aulas vou aplicar também um exercício, ok? Então, bom estudo para vocês e na segunda-feira eu estarei presencialmente na aula. Um grande abraço.